ano da colheita, que começa o dia depois do Natal e dura 7 dias. Há 7 princípios de Kwanzaa, um para cada dia. O primeiro princípio é o Moja, que quer dizer unidade, a decisão de lutar pela unidade e mantê-las em nós mesmos e na comunidade. O princípio de ontem, o segundo dia, era Kudikaglia, autodeterminação, a decisão de definir a nós mesmas, de dar nomes, de falar por nós, em vez de sermos nomeadas e expressadas por outros. Hoje é o terceiro dia de Kwanzaa. O princípio de hoje é o Jima, o trabalho coletivo e a responsabilidade, a decisão de construir e conservar juntas nossas comunidades, de reconhecer e resolver juntas os nossos problemas. Cada uma de nós está aqui hoje porque, de um modo ou de outro, compartilhamos um compromisso com a linguagem e com o seu poder. Também com a recuperação dela, que foi utilizada contra nós. Na transformação do silêncio em linguagem e em ação, é de uma necessidade vital para nós estabelecer e examinar a função dessa transformação e reconhecer seu papel igualmente vital dentro dessa transformação. E para nós que escrevemos, é necessário examinar não só a verdade do que falamos, mas também a verdade da linguagem em que o dizemos. Para outras, se trata de difundir aquelas palavras que significam tanto para nós, mas, em princípio, para todas nós, é necessário ensinar com a vida e com as palavras essa verdade em que acreditamos e conhecemos mais além do entendimento, porque só assim sobreviveremos, participando num processo de vida criativo, contínuo e em desenvolvimento, em crescimento, aliás. O texto continua, eu não vou esgotar, ela termina dizendo que há muitos silêncios para romper. Uma das missões da Fundação Ford, ao trabalhar e assumir o desafio do tema de criatividade, cultura e liberdade de expressão, é ajudar a romper os silêncios, das mais variadas formas. Muito embora a gente saiba o quanto isso é desafiador, o quanto isso é arriscado e o quanto isso é radical. Mas a Fundação Ford tem sido e continua e pretende continuar a ser cada vez mais uma parceira ao lado das guerreiras que rompem silêncios. Muito obrigada. Oi, bom dia a todas e ao Átila. Eu sou a Djamila. É um prazer estar aqui com vocês mais um ano. Eu peço desculpa por não poder estar acompanhando todos os dias. Estou com uma questão de trabalho aqui no Rio, então não vou ter esse prazer de desfrutar com vocês e não ouvir os dias anteriores, mas tentar aqui fazer a minha contribuição. Bom, falar de comunicação, né, enquanto a democratização das mídias não vem, né, o que a gente faz? Um debate que, infelizmente, enquanto a gente teve no poder, não comprou essa briga, como deveria ser, e, infelizmente, a gente acaba ficando refém desses monopólios de comunicação. Então, como que a gente cria estratégias, né, na verdade, para poder comunicar as nossas pautas? Acho que isso, né, sobre isso que a gente tem que falar. Acho que nos últimos tempos, a internet, com todos os seus limites, né, pensando que nem todo mundo tem acesso à internet, por isso que muitas vezes a gente também tem que ir para além das hashtags, né, nem todo mundo tem acesso, o Brasil é um país muito grande, mas dentro dos limites da internet, a gente sabe que o movimento ganhou muita força porque entendeu que também era uma forma também de instrumentalizar a militância. Então, a internet também é um espaço, né? Então, e isso a gente não precisa, eu acho, muitas vezes a gente fica se digladiando, mas é na internet, a outra não, mas a gente tem que ir no bairro, a gente tem que ir no bairro, a gente tem que ter internet, a gente não precisa excluir, a gente precisa ampliar, né? E aí entender nesse sentido, entender como é que a gente trabalha pensando as nossas diferenças, porque nunca vai ter um movimento homogêneo, a gente sempre fica numa busca de um movimento homogêneo. Nós somos diferentes, e que bom que nós somos, né? Então, a Renata Martins, que está aqui, ela vai usar a linguagem do audiovisual, a Preta Rara vai usar o rap, e vai usar a internet, a outra vai usar uma outra forma, vai pensar um projeto para pensar software livre, que eu acho que é importante também. Existem algumas organizações feministas pensando nisso, para a gente também não ficar refém do Facebook, do Twitter, porque a gente acha que a internet é o Facebook e é o Twitter. Como é que a gente também dissemina
essas informações a respeito de tecnologia, da gente dominar, de como que a gente domina essas tecnologias, de como a gente pensa softwares livres, para além, né, disso que está posto. E aí, nesse sentido, acho que trabalhar respeitando as nossas diferenças, porque também muitas vezes a gente perde muito tempo, sobretudo essa geração mais da internet, perde-se muito tempo tentando deslegitimar um trabalho da outra, porque não acha que a outra está fazendo certo ou tal organização faz certo, quando, na verdade, o que é fazer certo, né? Nós somos múltiplas, muitas vão fazer de um jeito diferente do nosso, desde que, né, seja um jeito respeitoso, que não esteja negligenciando, eu acho, outras questões. Qual o problema? Então, acho que a gente poderia entender, trabalhar mais, entendendo as nossas diferenças, trabalhar mais em rede, em vez de querer impor somente um jeito certo de se fazer isso. Né? E, nesse sentido, quando eu digo que a gente não pode querer trabalhar por um viés homogêneo, porque não somos homogêneas, e entender essas moças que estão em organizações que têm mais dinheiro, ou que estão em sites que têm mais dinheiro, e que geralmente são mulheres brancas que estão nesses espaços, como trabalhar as outras questões dos outros seres, das outras possibilidades de ser mulher. Né? Se não fica somente um viés branco, classe média, como que, se a gente está trabalhando uma mídia feminista e mulheres negras existem, o racismo necessariamente tem que ser uma pauta feminista, a questão de sexualidade... caiu. Enfim, porque somos diversas, como que a gente trabalha isso nos nossos espaços? Né? Então, quando a gente diz isso, é no sentido da reflexão necessária, que a gente está falando de um país que tem maioria de mulheres e maioria de mulheres negras, né? Então não dá para fazer feminismo sem as mulheres negras. Como que esses espaços estão trabalhando essas questões, né? E não trabalhar somente na questão da cota, porque isso realmente acho que não dá mais. A gente está em 2017 e muitas vezes nós, feministas negras, somos chamadas para espaços maiores. Tem 10 feministas brancas, bota uma negra. A gente está discutindo, sim, a questão da mulher negra. Né? Ou dá todos os dados em relação às mulheres brancas, vai falar, para as mulheres negras é bem pior, e faz cara de triste, assim, E não é isso que a gente quer, né? Nossa, imagina para as mulheres negras. Se for trans, aí começa. Só que aí, quando a gente vai olhar dentro desses espaços, quantas mulheres negras tem dentro desses espaços, como que essas pautas realmente estão sendo tratadas. E aí, para terminar, porque a Cacá já está me olhando com cara feia, não, tem a questão que eu acho que muito importante, que é a questão da linguagem. Como que a gente comunica? Porque muitas vezes a gente fica falando para nós mesmas. A gente usa termos que as pessoas não entendem que a gente está falando. Aí a gente fica falando em gaslight, interrupting, blá, blá. E aí as pessoas ficam, nossa, o que é isso, né, que essas meninas estão falando? E aí, para nós, muitas vezes, é um termo que a gente está acostumada. Mas eu sempre uso o exemplo da minha mãe, né, que já está no Orum, nos deixou, mas eu sempre tentava explicar para uma mulher que não teve a oportunidade de estudar se ela está entendendo o que eu estou falando. A questão da linguagem é importantíssima. E a gente, muitas vezes, fica falando para nós, convertendo convertida, e não conversa com as pessoas, não se dá o trabalho de ser didática, e linguagem é poder. Linguagem é poder. Quando a gente escolhe utilizar determinados termos, a gente está excluindo diversas outras pessoas. E não porque essas pessoas não têm capacidade de entender o que a gente está falando. É porque essas pessoas não tiveram oportunidades, como nós tivemos, de estar dentro desses espaços. Então, acho que a linguagem é extremamente importante quando a gente vai discutir, quando a gente vai falar de comunicação, a quem que a gente está comunicando, qual é a forma que a gente está falando, a gente que realmente quer comunicar às pessoas para que as pessoas entendam, ou a gente só quer falar para mostrar poder. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está discutindo essa questão da comunicação. E isso é uma premissa, né, do feminismo negro, de como que a gente se comunica de maneira simples, de maneira mais democrática possível, para que as pessoas possam se sentir parte da luta e não se sentir excluída. Porque quantas de nós ou outras pessoas, quando chegam num determinado
coletivo, se sente excluída porque não está entendendo absolutamente nada do que as pessoas estão falando, e a gente sequer tem a generosidade de explicar o que a gente está falando. Então, se a gente quer comunicar às pessoas, para que as pessoas tenham consciência, para que as mulheres, cada vez mais, a gente quer conscientizar cada vez as mulheres sobre a sociedade que a gente vive, eu acho que a linguagem é um passo fundamental. E para terminar, penso que, de novo, reforçando isso, a gente precisa interligar as lutas, como a Angela Davis diz, a gente precisa interseccionar, como a Flávia já disse muito bem. Não dá para falar de uma mulher universal, a gente precisa ter isso em mente. Mas, como a própria Audre Lorde diz, a gente tem diferenças. A gente também não pode pressupor que as diferenças não existem. Né? Então, é entender as nossas diferenças para que elas não signifiquem mais desigualdades, como aquelas que estão numa posição de privilégio vão contribuir com aquelas que não têm o mesmo acesso, mas, ao mesmo tempo, entendendo que nós somos diferentes e que a gente vai ter diferentes linguagens e a gente precisa respeitar essas diferenças, ampliar o nosso discurso, trabalhar mais em rede do que no sentido de ficar querendo impor um modelo único, porque quando a gente impõe um modelo único, a gente está recorrendo a uma lógica colonizadora de homogeneidade, de história única, de caminho único. Como é que a gente cria essa rede, mas, sobretudo, respeitando a nossa diversidade, a nossa multiplicidade de saberes, a nossa multiplicidade de linguagens? Obrigada. Bom, eu tenho algumas inscritas aqui que de hoje no café da manhã. Como que vocês me perturbaram antes de tudo começar, é impressionante. Olha, vamos fazer aquela brincadeira dos 2 minutos novamente, vocês concordam? Porque senão não dá. Porque temos a Vilma, a Nilceia, a Mãe Nilce, Emília, Ju, Cecília, Refém, Manuela, Paola, Jolúzia, Noeli, Miriam, Lilian, Celiberti e Helena. A Sara também, acrescentando. E a Nilceia está abrindo mão, é isso? Veja que gente, pessoa generosa. Quem mais gostaria de se espelhar nela? Hein? Sim, então tá. É contigo mesmo, Vilma. Ó, 2 minutos e eu vou começar. Bom dia a todas e ao todo ali, né? Acho que tem mais um todo lá. Dentro da nossa tradição, sou uma mulher de terreiro, sou uma mulher de axé, sou ativista, sou negra, mas vim da academia, também vim do subúrbio, mas eu tenho que reverenciar na minha tradição, ela é minha mais velha de santo, não precisa ser de idade, mas é de axé, que é a Mãe Nilce de Inhaçã, que está aqui. Mãe Nilce, sua benção Mutumbá, e a Equede Lúcia Xavier e a todas e todos, né, Equedes orgânicos que estejam presentes. Na nossa tradição, eu vou recorrer um pouco, né, vou ter que ser um pouco reiterar aquilo que coloquei um pouco na quarta. Nós estamos de branco hoje porque nós reverenciamos Oxalá, o homem do pano branco, né? E não é por acaso, só que é uma tradição, mas a tradição não pode ser entendida como estática, ela é em movimento. É claro que de lá para cá, o óbvio, o escuro, que mudou, né? Era um outro tecido, era uma outra forma, era um outro modelo, mas o branco se mantém enquanto estático na tradição. Agora, por que eu estou falando disso? Primeiro, eu quero reverenciar essa juventude maravilhosa, que com novas práticas estão trazendo novas formas de ação, novas formas de ver, novos olhares e novas inserções. E a gente sempre fala, olha, mas nós, ainda mais como mulheres negras, nosso espaço vem de longe. E eu quero trazer aqui rapidamente, ontem Jurema Werneck, né, quando ela falou, o nosso sobrenome é resistência, e que nós temos que ampliar o debate das experiências das mulheres negras, eu vou ter que falar do... Presta, Cacá, um instantinho só. Eu vou ter que falar do racismo, sim.
de novo do racismo, porque quando a Flávia diz que a nossa questão de gênero só não nos contempla, que nós temos uma questão de classe e de raça, nós temos que falar disso sim. A gente tem que falar, porque eu estou falando isso porque a gente, mulher de axé, não quer perder nossos direitos. Eu estou representando a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, e Lúcia Xavier de Crioula, com quem Crioula também deu nossos primeiros passos, teve um projeto que Nilceia Freire, quando era ministra, que foi a Rede Aguibar contra a violência contra as mulheres, que foi feito dentro dos terreiros. Terreiro que empodera jovens e mulheres, e que também precisa de financiamento para traçar novos rumos, para fazer mulheres em movimento, porque nós, mulheres negras, estamos em movimento há 129 anos, nessa abolição que não foi conclusa. Que, como o Preta Rara colocou ontem, né, essa dita miscigenação esconde a história oficial desse país. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos com o nosso direito violado. Se a gente quer ampliar um diálogo com a América Latina, com as mulheres, nós temos também, vamos ter que olhar para cá e trazer um